Embaixada de Israel e nós estamos aguardando um retorno. Eu vou conversar agora com a professora de Relações Internacionais do IBMEC, a Karina Calandrin. Ela é assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. Karina, bem-vinda, obrigado pela sua presença, uma boa noite para você. Professora, como é que essa decisão aí brasileira na Corte da ONU deve ser recebida? Qual o entendimento da senhora em relação a isso? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bem, essa ação do Brasil, ela já vinha sendo anunciada há um tempo e agora parece que se consolida de fato. Então, o Brasil, ele já vinha mudando, né, o seu discurso, que historicamente sempre foi de ponderação no conflito. Então, apesar de ser críticas a políticas de Israel, como os assentamentos na Cisjordânia, ocupação ilegal nos territórios palestinos, sempre vinha com uma ponderação, condenando a violência de uma maneira mais ampla, clamando pela paz e pela solução de dois estados para o conflito Israel-Palestina. Agora, com esse ato, o Brasil abandona um pouco essa posição de equidistância que nós dizemos no conflito e assume uma postura, né, mais contundente contra as ações de Israel. É claro que o Brasil pode fazer essas críticas, tem o direito, enquanto um país soberano, de tecer essas críticas no cenário internacional, mas como não fez referência na nota aos ataques que o Hamas fez a Israel no dia 7 de outubro e que deram início a esta guerra que atualmente vemos na faixa de Gaza, isso pode ser entendido então como uma crítica muito maior a Israel do que também aos seus detratores. Então, por isso que essa nota ela pode ser recebida e essa ação como um todo pode ser recebida por aqueles que entendem que o Brasil deveria ocupar um espaço de mediação, né, um espaço tão almejado pelo Brasil, como um abandono dessa postura e agora assumindo um lado no conflito de uma maneira evidente, né, e com uma ação clara. Agora, professora, a partir dessa análise, avaliação da senhora, que impacto que isso pode ter, então, para as relações Brasil-Israel? Nós já víamos uma crise diplomática se estabelecendo entre Brasil e Israel, desde a chamada, né, do embaixador brasileiro em Israel no ano passado, né, o retorno dele ao Brasil e o não envio de um novo embaixador para Israel. Então, hoje, a situação que a embaixada brasileira tem em Israel é de que não há um embaixador no cargo. Então, há apenas um enviado de negócios, né, uma posição que coloca, do ponto de vista diplomático, a relação em segundo plano. Então, demonstra, né, um passo na crise diplomática. Do outro lado, também há, por outros motivos, né, uma ausência, né, de embaixador israelense no Brasil. Isso por conta, né, de trocas de embaixador e que o Brasil não deu o agreement, que é dito, né, um termo de um documento diplomático em que o país aceita a ida de um novo embaixador para ocupar esse espaço na embaixada oficial. Então, isso demonstra novamente outro passo na crise diplomática. Agora, com esse ato brasileiro, a crise aponta outro nível. Eu não acredito que as relações irão se romper, isso pela tradição da política externa brasileira, que sempre foi de ocupar esse espaço de mediação, né? O Brasil sempre defendeu a relação com todos os estados do sistema internacional, a defesa, a autodeterminação dos povos, além, é claro, da paz e do direito internacional. Mas, sim, a crise diplomática se eleva e pode ser prejudicada, né? Inclusive em casos de acordos comerciais. O Brasil, junto com o Mercosul, tem um acordo de livre comércio com Israel. Isso pode representar perdas comerciais nessa relação. Professora, obrigado pela presença da senhora, boa noite e até uma próxima oportunidade.